Olá, pessoal! Estamos começando mais um EduCast, seu podcast de ciência, saúde, e a gente está aqui hoje para conversar sobre a área da citologia com um convidado especialíssimo, Dr. Valdieri Araújo. E acompanhando a gente também nesse programa de hoje, completando o time de peso da citologia no Brasil, a gente está aqui com o professor Edson que é fundador do EduCac Brasil, coordenador da pós de citologia clínica aqui do EduCac, e vai estar junto comigo aqui conversando com o Dr. Valdieri. Então a gente vai iniciar agora, logo após a nossa vinheta. Muito bem. Valdieri, seja bem-vindo ao nosso podcast, bem-vindo a Manaus, né? Mais uma vez. É uma honra ter você aqui com a gente. Tô nervoso, viu? Tô nervoso, grande responsabilidade estar aqui batendo esse papo com vocês, mas estou muito feliz por estar participando do podcast, do EduCast. Acho que é um projeto muito bacana, um projeto que a gente coloca no ouvido, deixa fluir, aprende, conversa, não só nos anteriores que eu escutei, não só sobre profissão, mas sobre vida. Só para eu falar aqui para quem está nos assistindo, Dr. Valdieri, ele é mestre em Ciências Biológicas, né, pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, perfeito, além de especialista em citologia clínica e também de especialista em análises clínicas. A gente vai conversar aqui, obviamente, sobre a área da citologia, mas também algumas coisas mais da vida do Valdieri que não se resume apenas, né, a sala de aula ou laboratório. A gente vai conversar sobre mais coisas por aqui. Mas vou deixando claro que nada se compara à energia do professor Edson, tá? Porque eu vou trazer aqui algo muito mais suave. Mas eu peço licença para uma coisinha. Eu trouxe uns presentinhos para vocês. Olha, gente, que é isso? O primeiro deles, aqui, olha sob aí, a orientação de Nádia. Olha, são presentes. Opa, tô longe aqui. Presentes que teve mão de citologistas, tá? Olha da aí. Nádia Garcia, aqui de Manaus, que ela recomendou aqui esse vinho para degustarmos. Olha aí, mas em nosso podcast. Traga as taças. Aqui, ó, tá? E o outro presentinho aqui para você. 4 vezes. Para vocês. Tá dentro dessa caixinha, a gente vai ter que descobrir quem é de qual é de quem. Rapaz, mas vamos abrir agora. Tem que abrir agora. Tem que abrir agora. Do Marco, professor Marco. Deu tudo certo. Que ajuda. Olha aqui, do Citologia Descomplicada. A canequinha do Citologia Descomplicada. Com também a mão de uma citologista, a Sheila Amaral, de Minas Gerais, que contribuiu para a gente. Ela canequinha do Citologia Descomplicada, ó. Ela produz uns sabonetes. Com as células, tudo. Bem cheirosos, naturais. Citologistas, ó. Diagnóstico. Efeito citopático do HPV, ó. Dá pra dar uma aula todinha, só com essa caneca. Só com a caneca dá pra dar uma aula com a caneca. Então, assim, eu imaginei que é um podcast profissional, mas também é um podcast entre amigos. Claro. Eu estou entre amigos. Muito obrigado pelo presente. Eu estou extremamente grato. Você é uma pessoa fantástica, né? Tu sabe que eu te admiro demais, né, Valdieri? E para complementar, para a gente poder continuar e de uma forma mais descontraída também, eu já vou fazer as honras aqui. Sim, por favor, nós temos taça, tá aí. Aqui na EduCac é tudo completo, né? Então, para complementar, o professor Marco, posso lhe chamar de Marco, meu amigo, meu irmão, meu sócio, dono do EduCac, viu, gente? É esse aí que é o nosso CEO. É o nosso CEO, o nosso diretor executivo. Ele é que manda aqui. É o dono do dinheiro, gente. Então... Perdendo o foco do podcast. Então, pintou vinho no meio, né, mano? Vai perder o foco. Então, complementando, o professor Marco falou um pouco sobre o currículo do professor Valdieri, eu faço questão de colocar uma informação aqui a mais. O professor Valdieri foi eleito, uma eleição a nível de Brasil, né? Foi votado no Brasil todo, ele foi eleito o melhor professor de análises clínicas da OFAC, né?
Da UFAC. O melhor professor de análises clínicas do Brasil. Isso para a gente é uma alegria imensa, principalmente porque é a primeira vez que um citologista ganha o prêmio. Então, parabéns, professor, novamente. Não canso de agradecer o orgulho que eu tenho de todo o seu desenvolvimento. Melhor professor de análise clínica aqui do Brasil, aqui em Manaus, gente. Não é do CAC Brasil, né? Nossos alunos merecem sempre o melhor. Vocês não estão vendo aí, mas eu já estou ruborizado. Quem me conhece sabe que eu escuto, já não sei nem como lidar com os elogios, mas fico grato, professor. Muito feliz por essas conquistas, por levar a citologia no âmbito de importância que ela merece, uma vez que a gente acompanha que muitas instituições de ensino acabam colocando a citologia hoje como uma disciplina complementar e outras até tiraram, né? Sim, tiraram. Algumas tiraram da graduação. Da graduação e não conseguem entender a importância que essa profissão tem. Né? Eu acho que falar só sobre citologia... Saúde. Saúde sempre. Delicioso. Então, falar sobre citologia envolve muito mais do que a sala de aula, né? A gente vive citologia, a gente se inspira, a gente sofre, né? Com algumas situações, alguns casos que a gente acompanha. E, então, a gente não pode negligenciar isso. As faculdades não podem negligenciar isso. Vocês, como formadores de pós-graduandos em citologia, não podem negligenciar o bom ensino. E eu vou colocar vocês educar, que eu vou botar vocês num pacote maior. As instituições de ensino superior não podem ser focadas em preciso de aluno para pagar as contas. Sim. Porque, infelizmente, é isso que eu estou acompanhando. Valdieri, com que propriedade você tem para falar sobre isso? A minha propriedade são os alunos que chegam até mim, né? Minha rede social é uma rede ampla, então eu conheço pessoas do Brasil todo e eu acompanho o que está acontecendo. E não é nada legal. São professores sem qualificação. Ah, mas o professor, ele é PhD. Parabéns, honro o trabalho dele, o esforço dele, mas a citologia, a hematologia e algumas outras áreas necessitam do profissional de bancada. Da rotina, né? Da rotina. Ele pode ter pós? Pode, deve, não tem problema nenhum, mas ele precisa estar na rotina. A gente vivenciou algumas situações assim em relação a até professores aqui, né, mestre? Na citologia, em geral, que a gente tem acompanhado nas graduações, o professor da disciplina de citologia não tem pós. Não tem nem a especialização em citologia. O que torna difícil... primeiro, torna difícil o aluno entender a área, né? E a gente sabe que a graduação ela é essa porta de entrada, né, para você se encantar com alguma área e também tomar o conhecimento da importância dela. Então, quando o professor ele não é um citologista especialista, né, isso torna muito difícil que o aluno entenda a importância daquela disciplina, né, e a importância da área. E acaba que, quando chega aqui no EduCAC, o aluno não tem ideia chega cru do que é a citologia, né? A gente tem visto isso mesmo. Vamos pensar num cenário mais amplo? Quantas vezes lidamos com alunos ou nós mesmos que temos uma disciplina que a gente não gosta de forma alguma? Mas talvez não seja a disciplina. Não, foi a forma que foi passado para você. Com certeza. Sabe quando eu percebo isso? Eu percebo isso quando eu vou fazer algum tipo de palestra em algum lugar, né? Geralmente nós somos convidados a fazer palestras em instituições e às vezes a gente traz os alunos para cá, né? Para dar uma palestra, para eles entenderem o que é a citologia, né? Eles ficam encantados. Então o que a gente percebe? Como ele não teve um professor especialista na graduação, ele não conseguiu entender a citologia, ele não conseguiu se encantar pela citologia. E, gente, o universo da citologia é encantador. Entende? Então, essa dificuldade a gente tem até para captar o aluno. Porque ele não tem noção do que ele é. não compreende. Não compreende. Pegando esse gancho aí do professor Edson, como foi o teu encantamento pela citologia? Quando você decidiu seguir essa área?
não foi a primeira opção, vamos dizer assim. Eu gostava muito, desde a graduação, a estar em evidência quando o assunto era trabalhos, seminários. Enquanto meus colegas eles faziam de tudo para não apresentar, Comigo eu também era gostava assim. de apresentar e eu pedia para ser o primeiro. É o sangue do professor. O professor tem que ter sangue na veia. Tinha uma professora minha que ela brincava muito, ela dizia assim, vai começar a falar William Bonner. Porque Oh. na época a aula era bem cedinho, a voz ainda estava grave, né? Aquela coisa ela brincava. Eu sempre gostei e sempre tentei tornar aquilo gostoso. Eu tenho algo muito presente na minha mente, foi uma disciplina, eu acho que foi de biofísica, enfim, e tinha que fazer um experimento aleatório. E estava naquela época do Mentos com Coca-Cola. Lembra do que você mistura Mentos com Coca-Cola e tal? Lembra, tem a reação. E aí nós fomos para minha casa, compramos vários refrigerantes, compramos Mentos, e a gente fez aquela simulação, transformamos em um trabalho e apresentamos. E foi um sucesso de algo que era simples, talvez corriqueiro, talvez do dia a dia, algo que não se daria tanta atenção. Então, está muito inerente a gente essa coisa de identificar beleza naquilo, a buscar esses diferenciais. Então, eu por gostar dessa relação, então eu gostava das monitorias, não gostava da iniciação científica, nunca gostei. Nunca gostei. A gente é bem parecido nisso, assim. Eu fiz mestrado assim no chicote. Eu tive dificuldade também na iniciação científica. Mas monitoria, fui monitor de parasitologia, de hematologia, não fui de citologia, porque na época eu não estava ainda encantado, fui de química, entendeu? E numa boa. Gostava, era divertido, enfim. Eu vou pegar essa informação, eu vou extrapolar ela um pouquinho, depois eu volto, tá? Beleza. Como é a vida, né, gente? É a época que eu tava nessa monitoria e eu conheci a minha namorada e hoje minha esposa. E 2 adolescentes, sonhadores, a gente pensou, já imaginou? Massinha, um beijo pra você. Já imaginou se a gente pegasse o dinheiro da monitoria e a gente comprasse um apartamento? A gente ficava pagando as parcelas. Vocês acreditam nisso? Nós compramos o nosso apartamento, ainda na graduação, com o dinheiro das monitorias. Sério mesmo? Olha só. Ela, monitoria, eu monitor. Lógico. Ela também é farmacêutica. Também. Lógico que teve um aporte inicial dos pais, especialmente a minha sogra, sou muito grato a ela, ela deu o aporte inicial, né, que você tem que dar. E aí alguém vai dizer, mas vocês dividiram, então... Não importa. Pagou. A gente estamos pagando. Mas dali nós conseguimos construir um relacionamento mais forte e conseguimos comprar o apartamento que a gente queria com vagas de garagem na sombra. A gente ainda tínhamos as nossas exigências. E moramos hoje no mesmo local porque a gente conseguiu e depois teve todo o apoio. Então, assim, olha que coisa. Legal. Eu gostava de dar aula, eu gostava de monitoria, eu comecei a namorar e de lá casei. Agora voltando para a parte, né? Eu fui lá e agora eu estou voltando. Então, essa parte do ensino veio muito, muito disso, eu gosto. Entretanto, Marcos, Edson, após a minha formação, né? Depois que eu me formei, as oportunidades que surgiram para dar aula eram muito desinteressantes. A priori, você sabe que vem as universidades particulares. Sim. E as propostas que elas faziam eram uma coisa assim... uma falta de respeito para uma pessoa que trabalhou, para uma pessoa que estudou durante 4 anos, participou de mentoria, participou de tudo. Tá? E eu não topei. E foi muitas vezes taxado, mas é porque você não arrisca. E foi aí que até eu saio, deixo o ensino de lado, dou uma pausa nisso aí, e vou trabalhar em farmácia drogaria, né? E passei lá alguns anos, boas pessoas, construí amizades. O gerente da farmácia, hoje eu sou padrinho do filho dele, né? Para onde eu vou, sempre tento ter esse bom relacionamento, mas fiquei afastado. Desse afastamento, abre uma pós-graduação em citologia na universidade particular. Isso eu vou fazer. Aí foi quando as coisas foram fluindo. Mas, como a minha esposa diz, quando eu entro numa coisa, eu me torno obcecado. Eu não estou colocando isso como uma coisa boa, o maior elogio não, tá? Mas quando eu quero aprender uma coisa, eu durmo
e acordo pensando nisso. Eu acho que é para as coisas funcionar. E eu falei na sala de aula hoje, eu disse, olha, se vocês ficarem estudando somente para o módulo do final de semana, não dá certo. não vai dar certo. Não dá certo. Torne-se obcecado, gente, talvez não seja a palavra mais adequada, tem uma palavra melhor, né? Mas você precisa respirar aquilo. Você estudou aqui e quando chegar em casa, vá. Tem Teologia Descomplicada, que tem enquete, que apesar de parecer uma brincadeira, aquilo é um teste diário. É um estudo, né? Tem livros. Hoje em dia até o chat GPT, se você souber utilizar, você consegue estudar com ele. Você fazendo as perguntas corretas, ele pode lhe responder, tá? Agora, pelo amor de Deus, não vamos fazer trabalho científico não, porque vai dar plágio, viu? Mas você sabendo utilizar as ferramentas que aparecem, flui. Se souber utilizar, não dá nem plágio, sabia? Ó, gente, tá vendo? Eu tentei evitar, mas... Não pode ensinar isso. Fica para uma próxima. Eu tô fazendo um curso de gerenciamento de inteligência artificial. Quero. É online? É online. Ele me mostrou, fiquei boquiaberto. Depois, se der, você mostra. Tem que aprender a usar mesmo. Eu vou querer aprender. Já mudando do assunto, né? A inteligência artificial tá aí e não vai embora. Eu posso fazer um gancho nisso que você falou? Ensino online. O que é que você acha, enquanto professor? Eu acho que o ensino online, ele também não vai mais embora, né? A gente entrou numa era onde a gente consegue ter acesso à educação, lógico. Tem que se filtrar as instituições, as metodologias na qual você melhor se adequa para o ensino à distância. Mas hoje a gente tem tecnologias que suprem, né, o contato presencial. Inclusive nas nossas áreas, na própria área da citologia. Hoje a gente consegue colocar um microscópio ao vivo pela internet, né? Então a gente consegue suprir, com certeza, as dificuldades que tinham antes, quando se dizia, como é que eu vou fazer uma pós-graduação online de uma área que é técnica? Hoje tem tecnologias para isso, com certeza. A gente devia colocar o nosso microscópio aqui, né? Nós adquirimos um microscópio fantástico, fala aí, mano. Imagem 4K, né? A gente comprou lá no Congresso da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas. E a intenção, inclusive, é essa, a gente colocar, né, as nossas técnicas no online, com certeza. Eu acho que é inevitável. Tudo tem evolução. Tudo evolui, não tem jeito. Então, esse ensino online ele é inevitável. Quem não se adaptar vai estar fora do mercado e você tem que partir para isso. Agora, com extrema qualidade. Não pode só, eu vou brincar, vou fazer um online, sem ter uma estrutura, sem ter qualidade, sem ter nível de ensino. Nós, do Educac, todo mundo conhece, sabe que a premissa do Educac é qualidade acima de tudo. Então, a gente sempre teve isso, eu, professor Marco, você também, Valdieri, eu sei, professor Valdieri, tem também essa questão da premissa da qualidade acima de tudo. O dinheiro tem que ser consequência, gente, do exercício da nossa profissão. E nós, como citologistas, eu até brinco com meus alunos, eu digo assim, nós temos uma profissão abençoada, porque a gente salva a vida. O câncer do colo do útero é o único câncer 100% prevenível, que pode ser detectado nas suas lesões pré-câncer, e tem 100% de cura através da conização. Então, gente, é vida. Nós salvamos vida. Então, a nossa profissão é abençoada, né? Não desmerecendo as outras, claro, né? Mas voltando aí pro Valdieri. Posso só pontuar? Nós estamos vivendo o momento. A gente não está no antes e a gente não está no depois. A gente está no meio do caminho para tentar descobrir a melhor estratégia. A gente fala assim, é muito claro, eu quero qualidade. Mas a gente ainda está descobrindo o que é essa qualidade, como implementar,
uma carga horária, é conteúdo gravado, é leitura concomitante de lâminas, são lâminas escaneadas. Então, ainda não há uma receita de bolo. Estamos todos no desafio de misturar os ingredientes para construir esse bolo. Depois, quem vier, já vai ter tudo pronto. Sim, com certeza. Né? Então, é entender que nessa construção haverão pontos que lá na frente a gente vai olhar, poxa, erramos aqui. Mas para a gente reconhecer, a gente tentou, né? Sim, claro. A gente não consegue partir, você não consegue otimizar algo que você nem iniciou. Então, o online, ele passa por esse processo, e eu falo assim, até por experiência própria, do Citologia Descomplicada, que é uma rede social no Instagram, que, a princípio, eu vou até abrir isso, os próximos conhecem, mas não tem problema nenhum, não vou citar nomes, nada. Eu recebia muita mensagem no direct, no privado, era: quem é você? Qual a sua titulação para você estar falando sobre citologia? E eu achava extremamente desnecessário. Primeiro ponto. E deselegante. Eram conteúdos que estavam ali, que você podia concordar, você podia discordar. Aprende da mesma forma, porque eu abri um canal para discussão. Não é uma verdade absoluta. Não é o que eu coloquei, é verdade. Quantas vezes eu coloquei alguma coisa e alguém pontuou, eu fiz uma reflexão, fiz um estudo e descobri. E eu faço uma errata, e eu peço desculpa. Isso é o aprendizado. Né? E no início não foi visto dessa forma. Mas eu acho que vocês também têm conteúdo online, e você sabe que a gente luta para acertar mais do que errar. Mas, infelizmente, é no erro que as pessoas se pegam. Rogério, assim, voltando ali para os alunos e tal, você estava explicando que aquele tempo da sala de aula ele não é suficiente para você ter uma bagagem segura para ser um especialista, né? E aí você entra quando você se dedica a uma coisa, você se joga nela. Então aconteceu contigo na citologia desse jeito. Tu se jogou e foi para a bancada, foi para o serviço, ou foi direto ou não? Esperou, depois de especialista, ainda ficou um tempo parado, já foi direto na área? No mínimo 1 ano e meio, 2 anos. Teve uma história muito longa para a citologia realmente dar certo. E eu vou resumir, mas eu acho que vale a pena esse relato, até para quem está começando a entender, que às vezes olha o Valdieri numa rede social, olha o Marcos, o Edson aqui no Educar, e acha que tudo são flores e que nasceu em berço de ouro e que tudo deu certo. Alguns são assim, mas nem sempre. Às vezes eu ouço. Mas a realidade não foi assim. Eu termino minha pós-graduação, uma pós-graduação que houveram algumas críticas à instituição. Na reta final, ela resolveu economizar da forma que podia. Então, professores deixaram de ser convidados. Assim, foi bem ruim. Baixou o nível. Baixou, teve muita crítica, enfim, nos formamos. Por sorte, eu trabalhava numa empresa, uma operadora de saúde grande, que tinha uma quantidade de lâmina também muito grande. Então, eu terminava a minha rotina de análises clínicas e pegava as lâminas e ia rever. Então, eu passava 1 hora a mais, 1 hora e meia a mais, às vezes com uma lâmina que eu não sabia o que aquela lâmina tinha. Com isso, eu fui aprendendo também a estudar em livros. Eu era muito dependente de estudo por professor. Eu era muito dependente do que o professor diz e pelos materiais que eram enviados por eles. E aí eu tive que aprender a estudar em livros. Livro Brasil, tínhamos poucos, né? Jacinto Costa, Márcia Consolaro, entre outros. Que senão eu vou deixar passar alguém. Então, ok. E os inglês? Em outras línguas? Aí foi quando veio o suprassumo. Porque lá tem muita coisa. E não é o inglês extremamente difícil, é o inglês técnico, que muitas vezes se repete e depois você vai estar lendo numa boa. Então você, Perfeito. O querido colega que esteja ouvindo, se desafie, vai dar certo. Então com isso me trouxe muita bagagem e eu descobri
vamos dizer assim, o que da questão? Eu comecei a referenciar tudo aquilo que eu fazia. Então, Valdieri não era o Valdieri dizendo, era um autor internacional de um livro premiado. Então, aquele questionamento Inicial. começou a desaparecer. Perfeito. Entende? Então, Perfeito. a citologia demandou aí uns 2 anos. Valdieri, então só foi isso? Você só olhou lâmina? Não, nanina, não. Nesse período, junto a 2 colegas, nós tentamos montar um laboratório. O sonho do empreendedorismo. 3 colegas que saem da universidade, que não tiveram aula de empreendedorismo e acham que é só montar um laboratório que vai dar tudo certo. Alguém já ouviu essa história? Ô, rapaz. Então, tudo errado. Só que quando dá errado, Tudo errado para montar você gasta X reais. Para quando as coisas dão errado, aí esse X vira vários X. E não deu certo, mas ficou aprendizado, né? Tudo você tira um aprendizado. Claro. Ok, então passa aí 1 ano e meio, eu vou tentar de novo, com outra sociedade. Também não deu certo. Então sempre teve uma veia empreendedora aí, Sim. né? Tava lá. Parece que eu tô ouvindo minha história. Só que, para essa segunda tentativa, eu largo o emprego. Eu tinha 2. Na área da saúde, comumente, nós temos dois vínculos para poder pagar as contas, plano de saúde, e a gente sabe muito bem como é. E aí eu saí de um. Só que eu saí de um para montar um negócio que não deu certo. Eu tinha uma renda que não cobria nem as dívidas. E aí entra, graças a Deus, a família. Então eu sou muito grato aos meus pais. Meu pai chegou, bateu no meu ombro e disse, bora lá. E aí? Como é que a gente resolve? E chegou junto. Legal. Minha irmã, eu tinha um carro, que era o carro que eu me deslocava entre os trabalhos. A minha irmã chegou e disse... E eu tinha ela que me emprestou o dinheiro para eu comprar o meu primeiro carro. Ela disse, esquece. Meu pai assume as parcelas. Então, assim, a estrutura familiar estava ali do meu lado. Né? Então, isso é extremamente importante e a gente entende a diferença de uma pessoa que tem uma família bem estruturada e aquele que tem que ralar o dobro quando está desestruturado, que não é nada fácil. Ali eu tive um suporte, ali eu tive um ombro amigo, eu tive um abraço, né? E lógico, financeiro, sem, não, enfim. E nesse, assim, tudo acontecendo ao mesmo tempo, tá? Tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. Eu tô colocando em partes para ficar mais fácil o entendimento. Eu começo a enxergar alguns conteúdos no online. Pessoas que estavam abrindo negócio no online. Eu dizia, que mundo é esse? Porque, assim, uma rede social, antigamente a rede social servia para quê? Postar foto de comida. Na praia. Na praia. Né? Eu disse, caramba, tem coisa aí. Eu já estava em casa, eu só tinha um vínculo. O resto da tarde eu estava em casa, pensando. E entrei para mentorar um projeto que teve na universidade lá, particular, enfim, sem ganhar R$1. Mas eu só não queria estar em casa, eu queria estar me movimentando. E nesse evento eu conheço Larissa, e Larissa, não sei o sobrenome dela, ela diz assim, eu converso com ela, eu já tinha estudado com ela no Cefet, na época do Cefet, conversei com ela, falei sobre a citologia, falei que eu gostava. Aí ela, caladinha aqui, conversando comigo, pegou o celular e olhando, e olhou para mim, Valdieri, você sabe o que é um mar azul? Eu disse, não tenho a menor ideia, mar azul é mar, baleia, né? É oportunidade. Aí ela disse, não, cara, você tem uma baita oportunidade na sua mão. Agora, vê só, se eu tivesse em casa, lamentando, não tivesse me proposto a ser mentor gratuitamente num evento que teve. Eu não tinha conhecido ela. Não tinha dado esse insight. E ela não tinha dado insight. Ou então eu poderia descobrir esse insight tempo depois. E aí, é como eu disse, quando eu participo de algo, eu entendo que algo é interessante, eu mergulho, eu fico imerso. Então eu fiquei imerso nesse entendimento. Eu só queria saber sobre isso. E comecei a estudar. Citologia e conteúdo online. Eu tenho que estudar concomitante. Um e o outro. Ok, eu conversei com meu pai, eu disse, pai, me ajuda a segurar as pontas da casa.
6 meses. Eu falei, meu filho, 6 meses é muito tempo. 6 meses é o tempo que eu lanço um produto. Por que 6 meses? Pai, eu preciso criar. Que ano foi esse, Valdir? O Citologia Descomplicada, a primeira publicação foi em 2016, mas ele ficou adormecido pelo menos por uns 2 anos. Então vamos pensar aí, 2018, 2019, ele começa a tomar corpo e muitas vezes nós precisamos acreditar naquilo. Claro. Às vezes a gente tem uma ideia, a ideia é boa, aí eu converso contigo, aí tu olha pra mim e faz, que ideia de bosta. Só que eu acredito. E quando acredita, tu vai ligar, porque tu falou isso, você não tá nem aí. Porque Tá eu nem tava aí. sentindo que tava funcionando. E segui com esse projeto. Nesses 6 meses eu lanço meu primeiro curso e eu bati um valor interessante. Eu fiz, papai. Aí papai olhou e fez. Vai dar bom. Valeu a pena os 6 meses. Mas me explica melhor qual é o seu planejamento futuro. Ó, a gente tem aqui um... Então mais vinho, né? Caramba, gente, olha Mais só o que vinho, está mais chegando Tá aqui. preparado aqui pra vocês. Mais vinho Uma- aqui pro mestre. Eu tô surpreendido com isso tudo. Olha, eu achei É? que era só um podcast assim, aí já rolou vinho, é uma tábua de frios. Você sabe que eu gosto de surpreender, né? Ah, você é fantástico, né? Tendo pessoas que ajudem na ideia. Agora tem que botar pro limpo aqui pro meio. Se né? alguém acredita na ideia, né? A gente vai Se acredita na ideia, nós vamos juntos. Então, professor Marco, professor Edson, foi o tempo necessário para criar o termo técnico branding, né? A marca. Uhum. A marca Valdieri, a marca Citologia Descomplicada, que até tem um relato interessante. O professor Edson sabe que, a princípio, questionava, dizia assim, citologia descomplicada, mas a citologia é complicada. Aí eu fazia... Engraçado eu dizia isso, né? assim, a citologia não é fácil. Agora, enquanto professor, em qualquer ciência, a gente tem que descomplicar para o aluno. Claro. Essa é a proposta. A sacada do nome foi fantástico, né? Citologia Descomplicada. Uma sacada, assim, a meu ver, fantástica. Porque o nome já fala por si só. O objetivo geral. Sim. Hoje, sim. Mas você sabe que no passado esse nome era meio que um sinônimo de fácil. Foi tido como fácil. Então eu tive que bater nessa tecla várias vezes, né? Pra gente trazer esse aspecto mais profissional, em que eu acho que a maior riqueza do Citologia Descomplicada, já perceberam que eu falo, não deixo nem o pessoal perguntar, né? Mas você tá aqui pra falar mesmo. A maior riqueza que eu consegui como pontapé inicial, mas o resultado é parte de um grupo, foi uma rede de apoio que a gente construiu. Uhum. É uma comunidade, a gente né? não se sente mais sozinho. A Legal. gente tem ajuda, a gente pode perguntar, a gente pode opinar. Hoje, com a demanda que eu tenho, eu já respondo menos, que eu não consigo dar conta, mas tem várias pessoas que estão ali dando suporte. Então, essa rede de apoio voltando aos desafios do online. É aprender como utilizar. No início eu não sabia que ia dar certo uma rede de apoio, hoje eu sei. E hoje a minha maior, vamos dizer, o termo técnico não está vindo, mas o ponto-chave do Citologia Descomplicada é a rede de apoio. É saber que você não está sozinho. Em que situação eu vou lidar? Então, eu vou pegar um exemplo que dá para nortear. Uma aluna muito querida teve um questionamento do laudo dela. E ela estava muito nervosa. Era uma aluna que ela tinha, já um profissional, que tinha 1 ano e meio, 2 anos de formada, né? Então, ela estava muito insegura. Muito insegura. Talvez o ramo profissional dela terminasse ali de tanta insegurança. Eu fiz, olha, você vai parar, você vai pegar a lâmina e você vai fotografar e vai me enviar. Ela tinha relatado uma lesão intraepitelial escamosa de alto grau de uma paciente jovem, acho que 23 anos. Quando vai para o segmento, na colposcopia deu negativo. Quando vai para biópsia punch, né, direcionada, deu negativo. Eu disse, manda suas fotos. Aí ficou só para outro dia. Quando ela mandou as fotos, um HCIL ultra, mega, hiper característico, inquestionável.
E a médica a convidou no laboratório, ela estava tremendo. Disse, você vai fazer assim. Você vai pegar essas fotos, você vai fazer uma apresentaçãozinha no seu PowerPoint. Você tem um tablet? Ela disse, tem. Você vai fazer uma apresentaçãozinha, gera um PDF, enfim, e você vai conversar com ela. E você vai chegar profissional, com uma roupa profissional. Você não vai lá com camisa de qualquer... Você vai chegar lá, profissional. Vai se posicionar. Doutora X, satisfação. Eu sou a citologista Maria. Estou aqui para a gente conversar sobre aquele caso. Você laudou um HCIL. E a gente conversando, né? Eu falei, você já vai dizer, sim, eu estou muito preocupada porque os resultados vieram negativos. E um HCIL, que eu trouxe para você acompanhar, muito evidente. Então, eu estou preocupado com a paciente, assim como a doutora está preocupada. E depois a gente foi conversar, ela disse, ela chegou assim radiante. Ela ganhou a médica. Ganhou o respeito. Ganhou o respeito. Então, muitas vezes, nós temos o conhecimento, mas a gente não tem a maturidade e a forma de saber chegar. Uhum. E se posicionar, a gente precisa, né? E de se posicionar. Então, a rede de apoio fez isso. A rede de apoio disse, você está certa. E a rede de apoio chegou e como orientar. Você não vai chegar afrontando. Não vai fazer isso. Você vai ser profissional. Resolveu a questão. Então, essa rede de apoio, e eu percebo que isso faz com que a nossa área da citologia torne-se mais respeitada. Num universo de muito questionamento. Questionamento que eu interpreto que nós, enquanto citologistas, acabamos gerando isso. Deixando a qualidade de lado, a responsabilidade, o contato com o médico ou com a enfermeira, fazer parte, se tornar uma pessoa envolvida e não alguém que vai simplesmente olhar e acabou falando. Porque, na realidade, se a gente parar para pensar, como eu falo, né, para os meus alunos, para meus pares, né, meus colegas citologistas, do Sebastião Marinho, eu chego assim, pessoal, essa lâmina aqui, isso não é uma lâmina. Essa requisição de exame não é uma requisição. Isso aqui é uma vida. Tanto a lâmina quanto a requisição, isso aqui é uma vida. Um laudo errado, um laudo mal interpretado, tanto um falso positivo quanto um falso negativo, vai levar uma pessoa ao extremo, psicologicamente falando. Sim. Então, é uma responsabilidade imensa, né? Uhum. Então, tem que ver essa questão do exercício da citologia com muita responsabilidade. Então, quando você fala dessa questão da rede de apoio, isso é fundamental. Isso tem que existir. Né? Aqui, nossos alunos, eu dou todo o apoio a eles, inclusive nós temos muito aluno do interior, muito aluno de outros estados, que com a tecnologia de hoje, né, dá até vontade de rir, gente, perdão, é porque eu não sou velho, eu sou experiente, mas eu sou do tempo que não tinha nem internet. Então, só para descontrair um pouco. E quando teve era aquela... de discado. Então, com a tecnologia de hoje, eu tenho um aluno que está lá na fronteira, lá, passa, professor, isso aqui, o que você acha? E a gente dá esse apoio. Uhum. Então, é fundamental essa rede de apoio, parabéns aí pela iniciativa, né? E eu tenho certeza que teus alunos sempre vão estar bem atendidos. E, Valdieri, quando é que tu sentiu que o Citologia Descomplicada se tornou um negócio, efetivamente, assim? Quando é que tu sentiu que, opa, aqui eu tenho uma base, eu tenho aqui um negócio, eu tenho aqui uma empresa. Como tu sentiu isso aí? Porque hoje é o maior canal de citologia do Brasil, imagino. No Instagram, né? No Instagram, exato. Tem outros no Facebook bem grandes. Talvez até outros países, porque eu foquei mesmo no Brasil. Tanto é que eu não coloco nada em espanhol, em inglês. Eu não sou um AIS em inglês, mas eu conseguiria trazer conteúdos em inglês, mas foi por opção. Porque eu acho que se nós conseguirmos de alguma forma melhorar a citologia local, todo mundo vai ganhar. Mas vamos falar em negócio. O negócio ele surge como uma ideia que naquele momento eu não sabia que era um negócio. Eu ainda estava
flutuando numa ideia que eu achava que daria certo. Entretanto, essa ideia estava norteada por pontos muito positivos. Era online, barreiras de entrada praticamente nenhuma, não iria pagar tributos, eu não estava abrindo, não precisava de um espaço físico, então tudo isso facilita muito. O retorno líquido, né? Ele é bem maior do que vocês aqui que tem uma estrutura física, que tem energia, que tem, enfim, meu investimento em equipamentos, em estudo. Então isso já foi o primeiro ponto que, como eu tinha 2 empresas que tinha dado errado, então essa tinha esse diferencial que me chamou a atenção. Mas ok, na época existia eu acho que eu posso falar, ele é bastante conhecido, o Érico Rocha, né, que é o mais conhecido no marketing digital, que ele fazia... Fiz o curso dele, né, de lançamento. Ele fazia o lançamento, eram várias aulas, e no final ele vendia. Eu fiz isso a partir de workshops, mas ainda não era o meu eu. Não era o meu jeito de trabalhar. Eu não gostava da ideia de precisar passar semanas, meses, para arriscar em um único dia ou 2 dias, aqueles dias terem que repor tudo que foi gasto, né? Eu achava muito arriscado. E aí eu conheço um novo, um rapaz também do marketing, que chama Vitor Damasio. E ele tem uma imagem totalmente diferente. Ele tem uma imagem que você pode tornar aquilo mensal, você pode tornar aquilo como fixo, né? E aí eu fiz o curso com ele, eu me identifiquei bem mais com ele, ele fala umas besteiras, tem umas partes que você tem que filtrar, tá, gente? Tudo isso que eu estou falando aqui, eu não estou recomendando a você procurar X ou Y. Encontre aquele que você se identifica. Mas eu não me identifico. Encontre a sua metodologia. A sua metodologia. Eu nunca me identifiquei com promessas estrambólicas, promessas que iriam resolver tudo na sua vida, que é o que mais acontece nas redes sociais. Procure uma postagem minha que eu vou estar protegendo, que eu vou estar ofertando, eu vou estar projetando que você vai ser o melhor citologista do mundo. Você não vai encontrar, porque eu não acredito nisso. Eu acredito em trabalho, determinação, em estudo. Então eu não faço divulgações. Consegue uma palavra para mim muito forte? Não. Promessas marqueteiras. Podemos resumir, que aí a gente pode levar para o lado negativo, né? O marketing, que o marketing não tem um lado, dependendo da condução. Enfim, uma proposta que não faz sentido. Então, eu não faço isso. Eu não gosto disso. E eu acho que o que fez a Osteologia Descomplicada também ter esse crescimento, que as pessoas perceberam que eu sou eu. Eu não me modifico porque eu quero vender. Pelo que eu vejo, você está ali para ensinar. Eu estou para ensinar. Para isso, né? Eu abro a inscrição uma vez ao mês. Você só acompanha que eu tenho um curso online quem está direto comigo. Porque eu abro uma vez ao mês. Vai fazer uma pré-inscrição. Dessa pré-inscrição, eu vou ler o que você tem a propor. Vou dar um exemplo. Vamos pensar um aluno em graduação que ele já quer entrar no curso avançado. Ele não tem condições. Eu prefiro conversar com ele, que ele faça o curso básico iniciante. Se eu fosse pensar na lógica dinheiro, eu preferiria que ele fizesse o avançado, que eu vou ganhar o dobro. Mas, no meu entendimento, e se confirma, eu prefiro que ele faça o iniciante. Quando ele se sentir confiante, ele vem para o meu avançado. E quando ele vier para o meu avançado, que é essa rede de apoio, que ela é renovada, ele fica comigo. Porque ele encontra o conhecimento e ele encontra a minha verdade. Ele não vai encontrar uma pessoa que vai estar vendendo torne-se o melhor citologista do mundo em 3 meses. Não vai. Possível. Você não vai ser assim. Então, nesse momento, entenda, o meu amadurecimento do online. Sim. Eu vou percebendo, eu vou entendendo. E eu tenho essa estratégia de fazer essa pré-inscrição para eu entender o meu aluno antes dele entrar. Então eu abro, ele se inscreve e eu percebi que mensalmente eu tenho um número X que está entrando, eu tenho um número X que está renovando. Legal. E vai ter o percentual daqueles que estão saindo.
comparando com outros cursos que eu já percebi, né, mas não da saúde, eu tenho uma renovação muito boa. Né? Nada é 100%. Muitas vezes a pessoa mudou, enfim, quer fazer outra coisa. Tá? Mas assim, eu tento ser a pessoa mais acessível possível. E eu gosto de honrar a cada um deles que acreditaram em mim lá no início. Então, por essas pessoas, eu ainda tenho um carinho especial. E vocês dois se conheceram assim, não foi? Vocês se conheceram pelo Instagram, né? Foi uma coisa interessante. Conta essa história aí, mestre. Você sempre conta, agora é minha vez de contar. É ele que conta aí. Ele que conta. Eu estava, né, realizando as publicações e eu tinha um caso que eu coloquei lá, uma situação benigno, né, um achado benigno, mas que tinha núcleos volumosos, porque, enfim, era um contexto de processo inflamatório, reatividade e tinha um pouquinho de dessecamento. Se você não for da área, não tem nada não. Só foi específico, tá? Agora a gente volta no conteúdo para todo mundo entender. E aí era um show de comentários errados. E eu pensando, meu Deus, eu não posso ter errado tanto. Porque a gente já começa a se questionar. Será que quem errou foi eu? E aí aparece o professor Edson Gomes, né? Que fica escrito. Uhum. Ele escreveu exatamente o que eu penso. Aí eu, opa. Aí eu cliquei. Deixa eu ver quem é o... Deixa eu ver quem é esse macaco velho. Eu não lembro se foi eu que falei contigo no particular, dizendo... Foi você. Cara, você salvou aqui a situação. E não era difícil, concorda? Não era difícil. E foi daí que a gente foi estreitando o laço. Nesse momento, eu não era professor, nunca tinha dado aula em pós-graduação, não tinha ido ainda para palestrar. Verdinho, né? Ali verdinho, ainda com receio. Aí veio o convite. Conta a sua versão agora, mestre. Foi legal porque, gente, é fantástico. As pessoas, às vezes, elas acham que vão virar múmia. Existem alguns profissionais, infelizmente, inclusive da nossa área, da citologia, que acham que vai virar múmia, sabe? Que só visa a si próprio e não se preocupa com o principal, que, na minha opinião, é formar novos profissionais e que esses novos profissionais superem a gente. Então, essa questão de você formar novos profissionais é fundamental. Formar novos líderes, novas pessoas de destaque na área. Então, o que eu vi? Eu vi uma estrela no professor Valdieri. Eu vi uma estrela. E quando a gente se falou, né, pela rede social, eu perguntei, onde é que você leciona? Ele, eu não leciono. De que é isso, homem? Você não leciona? Não, nunca lecionei, né? Digo, então você vem para Manaus aqui, você vai lecionar na Educac Brasil. E Tem um adendo aí, viu? Então corrija-me. Você fez assim, me diga aí seu número, que eu quero falar agora numa ligação. Ah, foi. É que eu não gosto, eu não gosto muito de ficar escrevendo. Eu gosto de falar ao vivo para sentir o espírito da coisa. Como a gente tem essa diferença de 1 hora, eu já estava na cama, já pronto ali eu tava com o André, meu filho. Aí eu disse, amor, eu vou levantar que parece que a coisa aqui é boa. E eu recebo a ligação. E aí a gente conversou por um tempo, meu coração disparado demais. Mas sabe como é a vida? Eu topei, não topei? Na hora. Agora deixa eu dizer, foi dos voos mais complexos que eu já passei por toda a minha história, foi o meu primeiro voo para ministrar uma aula de pós-graduação. Parece que é aquele momento da vida que ele diz assim, e aí, você aguenta? Tá pronto para os desafios? Eu saio de Natal, vou para São Paulo, vou fazer uma conexão que estava bem ruim, não era de voo no período. Naquele período estava. Eu ia fazer uma conexão em São Paulo, Guarulhos, de 4 horas. 4 horas. Ok, passei as 4 horas, dormi, na madrugada. Eu lembro que eu peguei uma cadeira, que a cadeira ela tinha uma parte embaixo que dava para encaixar a mala, porque tem essa coisa de roubo, né? Então eu encaixei a mala embaixo, aí me sentei na cadeira e tracei os pés aqui para segurar a mala. Ok, vou embarcar. Quando eu entro no avião, aí o
capitão começa, né? Aquela voz que ninguém entende. Senhores passageiros, tá chovendo. Pô. 2 horas no avião em solo. Meu Deus. 2 horas. E isso dizendo, Edson, tô aqui. Uma verdadeira aprovação. Aí Edson fazia isso assim, vai dar tudo certo. Mas eu tenho certeza que ele tava aqui, ó. Puta merda. Será que vai ter essa aula, né? Quando o avião subiu, eu só fiz assim, subiu. Minha próxima lembrança é a gente descendo aqui, de tão cansado que eu tava. Então eu cheguei aqui, eu acho que umas 2 horas da manhã. Não, tu chegou quase de manhã. Foi isso. Mas enfim, eu acho que eu tirei 2 horas, um soninho. E já tinha que dar aula, né? Já tinha que dar aula. Mas eu fui dar aula feliz. E com medo. Com medo? Palavra é medo? Não sei. Mas sabendo o tamanho da responsabilidade. E deu um show. Sabendo o tamanho da responsabilidade. Marco, deu um show. Sim, Os alunos depois não acreditavam que tinha sido a primeira vez que ele tinha dado aula de pós. Os alunos não acreditavam. O tamanho do show que o professor Valgeri deu. Não, Incrível. e naquela turma tinham pessoas bem experientes. Depois eu descobri, né? Eu na minha imaturidade, eu não sabia, não Ali entendia. tinham pessoas bem Então, experientes. posteriormente. Mas onde foi que eu ganhei também muitos deles? Sim. Meus conteúdos são referenciados. Então, é a revista... Vou dar uns exemplos. Era da Nature, era da Cytopathology. Então, eram conteúdos que vinham com a bagagem, então evitava o questionamento. Mas você que está dizendo isso, eu fiz, não sou eu que estou dizendo. Essa foi a primeira observação, se eu não me engano, foi da Nádia, da doutora Nádia, que ela me falou. Você recomendou ouvindo. A questão das referências, né? De altíssimo nível, porque ela tem doutorado, né? Então, isso foi um diferencial tremendo. Não é chegar, isso aqui é da minha cabeça. Né? Isso virou uma marca, né? A partir daí, outros profissionais começaram a perceber que a gente pode também ver um pouco de ciência, a gente pode olhar os artigos científicos, a gente pode produzir um conteúdo legal. A gente pode avançar, a gente não precisa ficar no nosso mundinho aqui. O Bethesda é incrível, mas a gente pode ir além. Né? Isso foi muito bom. Então, agora conversando sobre isso, porque a gente às vezes nem percebe, né? A vida vai passando e a gente não percebe, mas agora conversando sobre isso, olha que desafiador, né? Eu viajo, uma viagem complexa. Primeira vez no norte? Primeira vez no norte. Já fazia um tempão que eu não viajava de avião. Viajava para Salvador, que minha irmã mora lá. Viagem curta. Uma viagem longa, com conexão, com vários desafios. Deu certo. Então, o que precisou? Precisou de... Lá naquela mentoria, aquela menina ter me dito sobre o Mar Azul. Eu acreditar, eu fazer acontecer, eu ver um comentário, e eu acho que existe um universo aí, você com sua crença, enfim, o universo que me fez olhar vários comentários e ver o de Edson, né? Porque poderia. Tem tanto, tem João, Maria, Pedro, eu fui em Edson. Edson acredita no potencial, me traz para cá, eu passo por um baita desafio de viagem, que eu poderia naquele momento ter desistido, e essa eu não vou voltar. Eu vim e eu não sei se foi nesse encontro, mas eu acredito que sim. Que você olhou para mim e disse bem assim, esse é o primeiro. Cara, se você continuar trabalhando bem, você vai voar. Né? O contexto de voar, né, é muito abrangente, mas o contexto de voar para mim, mais pé no chão, é ter condição de trabalhar no ramo que eu gosto. Eu sair de casa feliz para trabalhar. Eu ter amigos na área. Então, isso para mim, eu vou até parafrasear o Berle, que esteve aqui, e ele disse que a realização grande profissional... professor Berle, se estiver assistindo, receba nosso fraterno abraço. E o meu também. E ele disse também. isso. A realização profissional é você conseguir isso. Mas é a pura verdade. O voar não é o voar e se tornar a pessoa riquíssima. Não. Gente, é plano de saúde em dia. De toda a família. Exato. Da minha esposa, do meu filho, do meu Aí enteado. você dorme tranquilo, né? Entendeu? É boleto pago. É você trabalhar no que você gosta. É você poder ter a possibilidade de, no final de semana,
sentar com os amigos e conversar. Às vezes a gente está numa posição, e hoje eu estou nessa posição, graças a Deus, que eu posso tomar uma decisão de qualquer horário, sair com os amigos e jantar. Sabe o que eu acho legal disso, Valdieri? É que tu tivesse uma visão em relação à área da citologia, em relação ao mar azul, né? Que, para quem não entende o termo, é para dizer que o mar azul ele tem ali um oceano aberto de oportunidades onde ninguém está explorando. E você explorou a questão da citologia quando a maioria dos profissionais ficam ali reduzidos à bancada, digamos assim, né? Eu vou ser... Isso é importante. Eu vou ser um analista clínico, né, um citologista ou um hematologista, e a minha vida vai ser o microscópio. E não enxerga outras oportunidades, né? E o que eu vejo assim do case do Citologia Descomplicada é que você teve uma visão além da bancada, né? Foi além né, ali da rotina. Obviamente continua trabalhando na rotina, mas a nossa vida como analista clínico não é... Pode ser muito mais abrangente do que isso, né? Eu admiro muito por conta disso. Acho que o teu case, o case do Citologia Descomplicada, o case do Atlas em Hematologia também, né? Do Thiago e da Larissa, eu vejo muito isso, assim, as pessoas às vezes, os profissionais às vezes não conseguem enxergar essas oportunidades e ter a ousadia de sair da bancada e meter uma ideia para fora, sabe? Parabéns, assim, eu admiro muito, muito mesmo. Correndo o risco de errar. Claro. Mas Sempre. E para acertar. Sempre. A gente tem muito medo do errado, a gente tem muito medo do questionamento, do julgamento, do que o outro vai olhar para você quando E tu você sofreu errar. esses julgamentos de outros profissionais, né? Sofri. Mas eu tive um suporte da... Quase que eu falo um palavrão. Você pode falar o que quiser. Isso aqui E é o YouTube, isso aqui não é a Globo, não. E o mais gostoso que depois que ele saiu daqui, né, que ele só colocava Valdieri. A partir de agora, você vai colocar o prof na frente. Agora tem prof. Porque você já deu aula em pós-graduação. E a felicidade depois... Gente, tem gente que pensa muito pequeno. Já vou fugir um pouco, mas eu sou assim mesmo, a galera me conhece. Mas vamos lá. A galera me conhece. Eu trabalhava no plantão do 28 de agosto e alguém veio falar: o Pedro não foi teu aluno? Foi. E é teu chefe, tu não se incomoda com isso? Olha o pensamento ridículo da pessoa, né? Eu conto milagre, não dou o nome do santo. Aí eu digo, não, pelo contrário. É uma alegria, né? E eu fico muito feliz dele estar nessa posição. Não estou disputando com ele. Né? Então, depois que o professor Valdieri, cada vez eu acompanhando a carreira dele, né, que tu sabe que eu sou teu fã número 1, né? Aí, acompanhando aí, já começou a dar aula em várias pós-graduações no Brasil todo, recebendo convite de norte a sul para dar aula, para aplicar módulos de citologia. Aí veio primeiro congresso, outros congressos, professor referência de congresso. Não, mas cara, olhar para trás assim, ver as coisas dar certo é muito gostoso, né? Mas eu tive assim, pessoas incríveis na área da citologia que deram muito, que acreditaram muito, o professor Edson e outras amigas, como a Dulce, como a Cris. Eu digo que elas são meio umas mãezonas, assim. Elas dizem: Valdieri, não vai por esse caminho, não, vai por esse. Não que eu vá acatar tudo, mas eu tenho um bom senso de escutar as pessoas. Claro. Eu não sou a pessoa fechada que não escuta. Então, eu gosto sempre de ouvir. Pode até doer, às vezes, as palavras que a gente escuta, mas eu escuto. Sabe? Eu leio. Mas é um hater. Mas às vezes eu leio. Não vale de nada. O hater? O hater. Opa. Porque eu tenho hater. Vocês têm hater nas redes sociais? Todo mundo tem. Temos. Gente, tem hater. É 0,80. Ou você é muito amado ou muito odiado. Então não tem como escapar disso aí, não. Então o hater, ele tá ali. Às vezes até o hater traz alguma coisa interessante. Sim, o hater... Aí o hater, às vezes você tá ali e você encontra ele fora, né? Eu memorizo, aí faço: oi.
Rapaz, o cara é um doce. É. Às vezes é só a rede social que traz isso, né? Mas eu sou uma pessoa pouquíssimo afrontosa, você não me vê batendo boca com ninguém. Quando eu vejo que a pessoa está querendo extrapolar, eu simplesmente paro e pergunto assim, vale a pena? Se eu ganhar a discussão, eu ganho realmente o quê? Nada. Nada. É. Aí eu deixo ela feliz, que ela acha que ela tá certa e que ela conquistou. Sabe qual é a minha técnica? Quando a pessoa vem assim, eu pergunto, você tá bem? Você tá passando bem? Tudo bem Eu posso com lhe ajudar em alguma coisa? Porque o problema está nela, né? Claro, Sim. gente. Claro. É Sim, lógico. o problema está nela. Então, tem todas essas nuances que a histologia, que os congressos... É só uma coisa que eu acabei esquecendo quando você falou do seu aluno. Sim. Eu hoje trabalho com meu mentor, que foi meu professor da pós-graduação, José Queiroz, um abraço. E a gente trabalha junto. E recentemente ele disse que uma colega dele disse, como é que pode, Queiroz? Você hoje, Valdieri, aí com as redes sociais. Aí ele disse, eu tô muito feliz. Orgulhoso. Porque Valdieri é das redes sociais, eu sou o cara da pesquisa. Uhum. Ele disse, Valdieri, eu não tenho paciência para isso, mas eu adoro me debruçar em artigos científicos e escrever. Cada um, É, com certeza. né? O crescimento a gente não precisa se incomodar. Ou a gente pode pegar como base, se você gosta, e tomar aquilo como uma referência e tentar seguir, ou você segue outro caminho. E nessa caminhada do Citologia Descomplicada, assim, obviamente o canal cresceu, a comunidade cresceu, mas teve algum desafio que tu enfrentou, assim, dizer assim, será que eu mantenho isso? Será que continuo dessa forma? Será que eu tenho que mudar alguma coisa? Ou não, tô cansado, não consigo. Teve algum momento de dilema, assim, que tu tiveste que passar? Eu acho que é um dilema que ocorre semanalmente, que é o seguinte, não pode abaixar a guarda. Eu não posso cansar, eu não posso achar que o meu seguidor, eu acho meio feio essa palavra, meu amigo, meu colega, ele já está topado de informação. Por que não? Nós temos pessoas ali com diferentes graus de conhecimento, que está precisando daquilo. Então eu tento me colocar como, olha, eu estou ajudando, eu estou colaborando. Então às vezes o desafio é você ter motivação mesmo de produzir conteúdo É porque é cansativo. todo o tempo e o tempo todo. O que eu acho interessante na Citologia Descomplicada porque, tipo assim, na minha opinião, o professor de pós-graduação, ele não precisa ser bom. Ele não basta ser bom. Ele tem que ser excelente. Na minha opinião, o professor de pós-graduação não pode ser só bom. Ele tem que ser excelente. Ele tem que dominar o conteúdo, ele tem que saber ministrar, transferir o conteúdo, ele tem que ter carisma. E ele tem que saber explicar uma coisa, pelo menos de 3 formas diferentes. Sim. Porque cada pessoa entende de um jeito. E o que eu acho fantástico é a tua criatividade. Porque ele, na astrologia, tem de todo tipo de forma que ele inventa, gente. Tu tem alguém que te ajuda nisso, Roger? Ou é tudo da tua cabeça? Eu presa. Essa é curiosidade, hein? É uma eu presa. Sou eu. Sozinho. Só tu? Eu tenho um primo que ele me ajuda com a questão dos certificados. Pois é. Mas assim, como é um conteúdo muito específico, eu não consigo delegar isso. Já outras coisas eu deveria delegar. Mas assim, é coisa de gente teimosa. Eu acho que se eu delegasse algumas situações, eu teria mais tempo até para produzir mais coisas. O professor Edson sabe, eu venho numa batalha de produzir um livro há muito tempo. Mas eu protelo. Porque tem sempre outra coisa para fazer. Então, se eu conseguisse delegar, aí sou eu, tá? Isso daí, existem pessoas que vão ser muito mais competentes que eu para isso. Eu acho que tu tem que conversar mais com o professor Edson, porque eu era uma pessoa extremamente centralizadora. Quem era? Eu era o centralizador. Eu achava que só eu conseguia fazer o trabalho, porque tem que ser desse jeito, né? A qualidade que a gente preza é aquela, né? Aí você pega uma pessoa que faz melhor que você. Não, é maravilhoso quando isso acontece, né? Só que eu não acreditava nisso. Eu tô numa fase que eu ainda não... O professor Edson que me falou assim, Marco, isso não vai durar muito tempo desse jeito. Não. Pois é. Eu acho que eu poderia ser muito maior. Citologia Descomplicada poderia ser muito maior. Não, mas ratificando, né? O
O professor tem que saber explicar pelo menos de 3 formas diferentes. Citologia descomplicada explica a mesma coisa pelo menos de 10 formas diferentes. Não, ele é muito criativo. Então, realmente. tipo assim, essa criatividade é tão fantástica que o aluno que não entender de um jeito, ele ainda tem 9 formas diferentes para aprender. Quer dizer, não tem jeito de não aprender. Né? É incrível. Aí vamos voltar no isso. passado, Né? no meu passado. Hum. Eu fui uma criança, adolescente, que eu adorava Photoshop. Adorava CorelDRAW. Legal. Eu gostava de convites de festa de família, eu fazia todos. Não tinha aplicativo de app hoje em dia que você faz. Não tinha Canva, que era tudo muito simples. Uhum. E eu gostava. Eu tentei até em algum momento fazer a parte de softwares, programação, mas não foi. Eu até entrei no Cefet, passei no curso tecnológico, mas não resisti uma semana. Não era para mim. Mas eu tentei, eu sempre fui muito curioso. E é como eu digo, se eu resolvi aprender, aí eu virava o mala que eu só falasse comigo quando eu terminasse meus afazeres. Tá? Era assim, eu sempre fui muito... Assim, não sempre, tá? Não é em tudo que eu sou assim, não. É algumas coisas na minha vida que eu sou assim, muito dedicado. E não só no trabalho, tá? Eu vou trazer um exemplo diferente. Minha esposa manda uma foto no WhatsApp de um beta-HCG positivo. Aí eu tava no trabalho, eu disse... Foi de alguém aí do laboratório, né? Ela tava no laboratório, em outro, disse, me pega não. Ela fez, é meu... Aí pronto, é o suor, eu falei, meu Deus. É aquele mix. Vocês foram pai, vocês sabem. É um mix de alegria, de medo, de incompreensão e como vai ser o futuro, então, é aquilo tudo. Enfim, veio a gravidez. E nessa gravidez eu tava voltando àquele momento que eu falei que era tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? Foi nesse mesmo período que eu quebrei uma empresa. Que ela tava grávida. Que eu tinha menos um trabalho. Que meu pai tava me ajudando. Então, tudo acontecendo ao mesmo tempo. E a gente manter a sanidade. É complicado. Mas, enfim. E eu decidi, poxa, eu trabalho um turno, o outro turno, se eu conseguir emplacar um online, eu vou conviver com meu filho muito tempo. Entende? E lembro e que sabe o que você está acontecendo comentou agora? comigo. E sabe o que está acontecendo agora? Porque essa conversa está me fazendo perceber coisas que eu não tinha parado para concatenar, assim, né? Para organizar as ideias. E aí eu disse, poxa, eu vou ter muito tempo com meu filho. E assim foi. Meu filho é extremamente apegado a mim. Eu participei de tudo. Até brinca a minha esposa, disse, e aí? Quando eu vejo às vezes essas críticas de paternidade, ela diz, pelo amor de Deus, tu que acordava de madrugada, eu ia dormir. Porque eu não achava aquilo ruim. Eu achava isso, pô, que massa. Né? Porque, né, enfim, há quem questione. Eu achava incrível. Sabe, assim, então, a paternidade para mim foi algo mágico. Então você acha que a citologia descomplicada te ajudou nessa questão muito. de ter mais tempo com a família? Eu sou extremamente grato à citologia descomplicada. E eu sou extremamente, ainda mais grato a cada pessoa que acreditou, a cada aluno que tirou R$1 e pagou o curso, que reconheceu o meu trabalho, que viu valor no meu trabalho. Legal. Porque foi isso que fez eu ter um contato maior com minha família, um contato maior com meu filho. Fantástico. Em poder estar na escolinha, Sim. plano de saúde. A gente tem uma estrutura familiar. Fantástico. Isso Parabéns. é o sucesso profissional. Né? Isso Então, é. assim, eu sou muito grato. Eu sempre busco honrar. Às vezes eu não lembro de todos, porque são muita gente nas redes sociais. Às vezes muda a foto, eu me perco. Mas eu tento lembrar ao máximo as pessoas que estiveram lá e deram aquele apoio. Porque honrar o passado é extremamente importante para a gente continuar seguindo. Né? Então você não vai me ver... até alguém que já foi bom, que foi mais legal no passado, eu está... Cara, eu te respeito. Não vou nem falar mal de você, não. Eu lhe respeito pelo que já passou. Né? O falar mal, às vezes a gente fala assim quando a gente tá bebendo, a gente fala umas besteirinhas ou outra, mas assim, eu evito ao máximo, porque
fez parte, né? Sim. E a gente tem que honrar. Então, eu sou extremamente grato, tenho uma família maravilhosa. Eu posso dizer que eu tenho amigos incríveis. Olha que coisa você dizer que tem amizade hoje em dia. Onde a pessoa só se aproxima de você muitas vezes pelo que você tem. Ah, não dura muito tempo. Eu tenho tanta história sobre isso, mas deixa pro outro Não dia. é? Deixa A gente pro pode outro marcar outro vinho para dia. falar sobre isso. Mas, Quando é que ele vai estar aqui de novo, professor? breve, a gente já pode até... Ó, Massinha já disse que na próxima ela quer vir. Ah, sim, Ah, sim. agora sim. Ela vai, você, Ah, então eu- você é muito vai, bem-vindo. você vai. É o você tempo vai, que eu você conserto a lancha pra gente dar uma Pronto. volta. Pronto. Tá Será na que eu tenho coragem manutenção. de ir de lancha? Ah, deixa comigo, eu vou dirigindo. Mas deixa eu falar uma coisa. Mas isso é um outro tema que, se der certo, eu falo com vocês aqui. É um tema pessoal, mas vamos lá. A gente tem pretensão, a gente tem conversado, né, eu e o professor Valdieri, de fazer um curso de imersão em citologia, Sim. né? E também envolvendo, até priorizando a questão da citologia em meio líquido, que é uma realidade no Brasil, é uma realidade em Manaus agora. Inclusive o Laboratório de Citopatologia do município, né, é um dos pioneiros no Brasil a oferecer a citologia em meio líquido para usuárias do SUS. Olha que fantástico. Então não fica restrito só ao particular, só ao pagar, né? Usuárias do SUS tendo o privilégio, a oportunidade de fazer um exame com essa tecnologia. Então, o professor Valdieri, a gente tem conversado, né, a possibilidade de fazer um novo curso de imersão. Faz quanto tempo que a gente fez aquele curso de imersão? Você lembra? 5 anos, 5 né? anos. Eu posso lançar outra coisa aqui? Sim, claro. Bora fazer a nossa pós-graduação online? Peraí que eu vou tomar um curso, pra eu tomar um copo de... Eu vou comer um queijo. O que você acha? Eu acho que a gente pode conversar. Perfeito. Vamos colocar... E nessa Joguei a conversa, ideia. conhecendo vocês, pelo que eu conheço, que a gente tem um alinhamento sobre priorizar o aluno. E a qualidade? E a qualidade? Eu acho. Não, quando priorizar o aluno, para mim, Sim. já está intrínseco, né? Eu acho que sim. É possível. Eu não me envolveria com um time... Olhe para mim aqui. Entenda que eu entendo, cada empresa precisa da questão financeira, da saúde financeira da empresa. Mas isso não pode sobrepor aquilo que é ofertado para os alunos. Então, quando eu falo para vocês que a empresa que tem qualidade dá para trabalhar, é porque a gente vai conseguir botar na balança e trabalhar esses 2 pontos. Estou certo? Com certeza. Com certeza. Então, é utilizar as ferramentas, tudo. Eu acho sim que é possível. É como eu digo, a gente está no meio da batalha. E a gente descobre como é que a gente pode fazer o melhor, né? Isso. Eu acho que com Então, pronto. a expertise que a gente tem, a gente vai errar menos. Acho que teremos reunião pós-podcast. Eu só sei o seguinte. Com esse professor aqui, eu faço qualquer projeto. Olha aí. Então, pronto. E, gente, um amigo desse, hein? Ele valoriza bem, né? Obrigado, Gente, professor. Você é muito gentil. É de muito coração, cordial. cara. Tu é muito bonitinho. Muito cordial. Pronto. Massinha, tá vendo? Pronto, agora vai mexer O que comigo. você sofre, né? Mas fico feliz, voltando a falar sério, fico feliz, professor Marco, professor Edson, pelo convite. Agora falando numa parte séria, né? Eu tenho um pouco de receio numa pós-graduação online quando remete a conteúdos práticos, né? Eu também tenho. De microscopia. Eu também tenho. Aí, eu já falei isso mais de uma vez, já escrevi textos sobre isso. Mas eu tenho que colocar os pés no chão. Olha, eu estou soltando agora informações porque você me falou agora, então o que vir depois eu posso até reestruturar o que eu estou dizendo. Mas eu vou falar o que está vindo à mente agora, tá? Eu recebo a parte prática. Sim. Né? O aluno não ter contato direto com o microscópio, a gente vai conversar sobre isso, de ser online, de ser híbrido, enfim. Isso é algo que a gente vai conversar. Agora, eu também sei que existem cursos hoje no mercado 100% online que a menor coisa que eles falam é sobre citologia. Com certeza. Né? Com certeza.
metodologia científica, que ocupa quase metade da carga horária, que não faz sentido. Não faz. Você não, Não vai para Se pesquisa. você estiver me ouvindo e for coordenador, você sabe do que eu estou falando. Com E certeza. provavelmente você está trabalhando porque, enfim, a gente precisa trabalhar, mas talvez nem você concorde com isso. Então, eu acho que se a gente conversar e tiver um alinhamento, é possível. Né? Focando no aluno e na competência de vocês, eu acho que sim, é possível. A gente pode conversar, lógico, momento oportuno. Vocês não, nossa, né? A pessoa, a bagagem da citologia descomplicada, juntando aqui com o EduCac, né? Com a nossa premissa de qualidade acima de tudo. Porque assim como eu falei no início, que eu não gostava e não gosto de promessas Sim. impossíveis, Sim. a gente vai estruturar. E já topei, né? Acho que é o vinho, gente. Já tocou. Disse que ia pensar e já tô falando. efeito. Eu disse Mas que ia pensar. você sabe que os melhores negócios saem do vinho, né? Talvez seja por isso, né? A nossa reunião, nós temos uma reunião gerencial, né? Que é o Lava-Roupa, né? Uhum. Que é onde saíram as melhores ideias, né, Marco? É, É incrível. tem que ter uma cerveja, um vinho Enfim. para as coisas ficarem mais leves e saírem as melhores ideias. Eu gosto da ideia. Gente alinhando, acho que é possível. Legal. Porque dá para dar uma mudada no cenário dos cursos online de citologia do Brasil também. Legal. Dá, a gente consegue. O que a gente, falando dessa parte de educação, já uma questão mais vendo, né, o que é ofertado, realmente é muita encheção de linguiça. Assim, existem cursos baratíssimos online, baratíssimos, e aí você, sei lá, paga uma pós-graduação com R$ 89,90 mensal em 6 meses, e você vai ter ali um certificado de especialista com isso, mas não tem conteúdo. Eu fico admirado, assim, gente, no dia que eu perder a capacidade de me indignar, eu vou deixar de ser o Edson. Mas eu fico admirado o MEC permitir isso. Se está enquadrado dentro das cargas horárias e tal, São e estratégias, consegue, né? Não dá são pra- estratégias. Mas, enfim, o que eu vejo hoje em relação à área da citologia é que é uma área extremamente importante, né? Acho que, até pelo meu próprio, né, meu convívio com o professor Edson, eu vejo a luta dele em relação ao rastreio do câncer do colo do útero, aqui no Amazonas, em particular, é muito importante, né? É a maior incidência. Somos os campeões. Né? Maior incidência. É um título que vocês não gostariam, né? Nunca. Não, jamais. Então, assim, é necessário profissionais, né? Profissionais capacitados para isso. O Citologia Descomplicada, ele já ajuda os nossos profissionais aqui do Amazonas a melhorarem na qualidade dos seus laudos, né? De alguma forma. Mas eu ainda sinto que a gente precisa chegar mais, né? Chegar mais no colega que não consegue estar aqui, com a gente, sabe? Que não consegue presencialmente estar aqui. Então eu vejo que como eu falei para ti, o online ele é uma ferramenta. Ele é uma ferramenta. A gente tem que saber utilizá-la e acho que hoje a gente tem que ter tecnologia suficiente para isso, assim, para a gente suprir a falta da presença aqui no microscópio. A gente consegue colocar um microscópio online hoje exatamente como o citologista estará vendo aquela imagem. Né? A imagem não vai ser diferente de como ele estaria dentro de um laboratório. Então, acho que a gente consegue, sim, ter essa ferramenta. E acho que a nossa missão é essa. A gente não está, como eu coloco para o professor Edson, inclusive para os nossos colaboradores aqui do EduCac, a gente não está aqui para vender curso. Perfeito. Né? A gente não está aqui para vender curso. A gente melhora a saúde da nossa população através dos nossos especialistas. Esse é o nosso propósito. Então, a gente tem que descobrir novas maneiras de fazer isso. Eu acho que o online sempre foi uma resistência nossa, porque a gente é da rotina, da prática. A gente é da bancada mesmo, né? Mas a gente está acumulando tecnologias aqui que a gente consegue já ajudar nisso, né? Quem sabe a gente pode fazer muito mais. Aí, ter o Citologia Descomplicada com a gente, com certeza vai ser um ganho muito grande. Né? Vamos estudar. Vamos sim. Mas independente disso,
Valdieri, você já teve algum relato, assim, lá do Citologia Descomplicada, sobre o que os teus alunos já conquistaram, digamos assim, no meio do trabalho, por conta das tuas mentorias, por conta do Citologia? Alguns relatos que marcam assim são provas de títulos, Uhum. que eles fizeram basicamente estudando pelo curso. Eu acho que é bem bacana, porque é um título de uma sociedade, então Sim. tem um peso. O pessoal do Cito Iniciante, eles comentam muito quão fácil foi a disciplina na graduação, com o conteúdo que foi abordado, não tiveram assim problema Não tiveram nenhum. problema nenhum. Eu até convido os colegas a visitar o YouTube, que tem lá um conteúdo básico gratuito. E eu convido até, que vocês adoram olhar os comentários, né? Olha os comentários. É assim, Sim. meu Deus, me salvou. Em 30 minutos, resolveu o que o meu professor não conseguiu resolver, né? Num semestre. Agora deixa eu fazer um adendo. Eu não estou dizendo que eu sou o melhor professor, que eu tenho a melhor metodologia. Não é isso. Mas eu consegui compilar conteúdos que ajudam. Então, você, enquanto profissional, enquanto aluno, você vai ter oportunidade de encontrar profissionais que você vai ter uma melhor afinidade ou não. Daí se experimenta. Talvez eu consiga ensinar bem escamoso, mas o Edson ensina melhor glandular. Então, assim, você vai encontrando aqueles que você vai se identificando. Sim. Trazendo, e agora já minha cabeça começou a funcionar todo vapor aqui, o online de uma pós-graduação vai ter uma vantagem que o aluno vai poder até repetir, vai ser o conteúdo, né? O conteúdo, ele pode assistir mais uma vez. Sim. Isso é um benefício, porque às vezes, quantas e quantas vezes a gente assistiu algum curso, algum treinamento e a gente não estava bem. Sim. Enjoado, a gente estava, sei lá, com sintoma febril, mas a gente tinha que estar lá. Aí você pode voltar numa parte específica e você pode retomar. Sim. Isso eu acho muito positivo. E repetir, reassistir diversas vezes. Tem a Cláudia do Ouro Preto, ela tem um curso híbrido lá, que eu acompanho, assim, e eu vejo que está funcionando, assim, maravilhosamente bem. Legal. Ou seja, não é futuro. Já está acontecendo. Já está acontecendo. É a forma de como desenhar esse projeto. Né? Mas sim, eu acho bem viável. Bem viável. Tá? Valdieri, primeiro agradecer a sua presença aqui no Educac. Não. Já está terminando? Infelizmente. Eu pensava que Edson ia nos surpreender com mais uma garrafa de vinho. Diga, nem sabia, Edson, que ia ter a garrafa de vinho. Eu que fui surpreendido. Ele não sabia nem que eu gostaria, antes de encerrar, de trazer um tema bem diferente do que a gente está conversando. Pode colocar. Você me permite? Claro. Então vamos lá. Eu vou trazer esse tema um pouco fora do contexto do trabalho, porque eu acho que eu preciso compartilhar isso com vocês e talvez seja algo que vocês mesmos estejam sentindo. Né? Eu vou trazer um relato. Um relato que poucos sabem disso, somente as pessoas muito próximas de mim. O Marcos, acho que o Edson não estava no jantar da SBAC no momento, mas o Marcos estava. E naquele momento eu percebi que eu deveria trazer isso mais para o mundo, para os colegas que me acompanham e que às vezes vê o Valdieri sorridente, dando aula em congresso e tudo mais, né? E parece a vida perfeita. Uhum. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Ali no período da pandemia, teve eu trabalhava numa grande operadora de plano de saúde e a minha gestora, ela foi convidada para uma outra operadora também, uma proposta muito boa, e eu, lógico, disse, vai com tudo. E eu fiquei chefe interino por um laboratório, uma empresa muito grande, que tem aqui em Manaus, tem no Brasil todo. E eu fiquei interinamente, só que eu fiquei interinamente num período de pandemia. A minha sala, né, que era tinha o térreo, no segundo andar, ficava acima do necrotério. Então, eu trabalhava escutando muitas vezes o choro daquelas pessoas chorando por seus entes. E isso me abalou muito. Só que na hora a gente não sabe, tá? Na hora a gente se acha super-herói, dando conta de
de escala, dando em conta de trabalho, dando conta de gestão de insumos, dando conta de tudo que está acontecendo, que a gente tem que ter teste para Covid. E eu estava no hospital certo dia, eu estava caminhando, eu comecei a suar frio, o mundo girou, eu só fui me encostar na parede, eu disse, meu Deus, eu vou morrer. Por coincidência, uma colega minha, que ela é médica, ela é pediatra de André também, eu falei, Valdério, o que é que você tem? Você não está bem, não. Aí me deu suporte, me sentei e tal, e de lá eu fui. De lá mesmo, do hospital, eu marquei um cardiologista e fui lá, porque eu pensei, sei lá, pressão alta. E fui. Ok, tive uma pressão altazinha, ali, outra aqui, mas no final era o quê? Psicológico. Ansiedade. Crise de pânico. Pânico. E eu quero trazer isso para vocês acharem que para vocês saberem que rede social não é a verdade absoluta. Tanto é que eu tenho 2 redes sociais, eu tenho a minha profissional e tenho a minha pessoal. A gente não expõe muito as dores porque a gente não quer passar para vocês, né? E também não estou aqui para atrair sua atenção porque é o meu momento triste e tal, não. Mas eu acho que eu preciso compartilhar isso com vocês porque pode ser uma situação que você esteja vivendo. Então eu vivi esse momento e esse momento ele foi agravando ao ponto que eu tinha dificuldade de sair de casa. Eu tinha dificuldade de me relacionar com pessoas, dificuldades de ir num cinema, dificuldades de ir num barzinho, dificuldades. Eu fui para o tratamento, fui para o psiquiatra e o resultado foi que eu tenho agorafobia. Já ouviram falar nisso? Já. Tá, então eu tenho uma certa restrição ao lugar que eu desconheço, um lugar que eu não estou confortável. E na conversa com ele, eu descobri, por exemplo, ele me perguntou, você vai para cinema? Eu disse, vou. Você senta em que local? Eu digo, eu sento no corredor em que eu esteja vendo a saída de emergência. No avião, você anda de avião, anda. Você gosta? Eu fiz, não. Mas eu entendo que é necessário. Você senta onde? Eu sento da asa para trás no corredor. Se eu precisar ter um escape, eu tenho um banheiro, eu tenho um lugar, eu tenho como andar. Entendi. Você vai para show, eu digo, já fui, mas hoje eu resisto muito. E quando você vai, eu busco uma mesa que fique perto da saída de emergência, ou seja, eu sempre estou buscando uma saída. Porque é um lugar que eu não posso controlar. Entende? Então isso foi muito complicado, uma vez que o meu trabalho exige que eu viaje. O meu trabalho exige muitas vezes que eu esteja bem, eu esteja sorridente, e que às vezes por dentro não estou. E um ponto-chave, eu estava numa crise muito forte, no congresso que houve agora em Ouro Preto, que até o Berli estava à mesa quando a gente conversou, e o Jacinto Costa também estava lá, abraço para todos, queridos amigos. Eles disseram, Valdério, eu não percebi. Em Minas Gerais, eu estava no pico do problema. Eu estava tomando medicamento controlado, continuo com um deles, né? E um outro também. Mas foram dias extremamente difíceis, porque era um lugar novo, que eu não tinha controle. E isso é muito complicado. Porém, uma das partes do tratamento é que você tem que ir, se desafiar. Você não pode desistir. Só que para você ir, é muito dispendioso. Chegava em casa, no hotel, falar com minha esposa, eu estou morto de cansado, de ter me regulado todo esse tempo. Parece que eu corri uma maratona. Minhas pernas doíam, tudo isso doía. Né? E aí, a partir do momento que eu identifico o problema, que eu busco o tratamento, hoje eu estou bem melhor. Então, eu queria deixar esse recado para todos os amigos citologistas, que provavelmente a maioria que estarão ouvindo poxa, se você não está bem, procura um tratamento. Você não sabe o que você está sentindo. A partir do momento que eu descobri o que eu tinha, tudo mudou. Tá? Eu vim de avião para cá, né? Não é que eu não tenha nenhuma situação mais, eu tenho. Antes de vir para cá, ainda em Natal, eu tive uma mini crise.
Me deitei na cama, minha esposa deitou comigo, a gente conversou, vamos relaxar, eu relaxei, eu vim e fiz uma viagem completamente tranquila. Por quê? Porque agora eu já sei o que eu tenho. Às vezes eu só preciso reconhecer aquele momento e deixar passar. Então eu gostaria de deixar um recado para todos nesse intuito também. É que se permita ser cuidado, né? Se permita, nós não somos super-heróis nem super-heroínas. Nós temos nossas dores e que às vezes a gente não quer reconhecer porque a gente se acha uma pessoa fraca. Isso era o que mais me atingia. Eu achava, caramba, como eu sou fraco, eu não consigo lidar sozinho com isso. Mas com a ajuda do psiquiatra, terapia e tudo mais, a gente vai seguindo. Então, para você que vive a sua vida corrida, que vive sua rotina exaustiva de análises clínicas, de citologia, de muito estresse, muita responsabilidade, de muita cobrança, e às vezes você não está bem, às vezes você está precisando aí dar uma atenção para si. Eu demorei um tempinho, mas fui, e hoje eu estou bem melhor. Então, pedir licença para o professor Marco, para o professor Edson, para deixar esse recado para vocês. Uma coisa que para mim não é fácil. Eu não falo do meu particular. Já nas redes sociais, assim, eu não falo do meu particular, mas eu achava que eu devo isso a vocês. Vocês me ajudaram muito. E eu acho que essa frase pode ajudar algum de vocês, tá bom? Que bom que você tá melhor e tá nessa batalha. Acho que todo mundo já passou aqui por situações semelhantes, assim, realmente, o profissional de saúde hoje, ele carrega uma carga hoje muito grande emocionalmente em relação ao serviço e como lidar com isso, né? Que bom que você encontrou, né, e está encontrando a sua melhora. E tu sabe que a gente pode contar com a gente sempre que puder. Com certeza. Né? A amizade, amigos que você possa falar. Mestre, e eles vão entender que quer você deixar realmente... algum recado final para os nossos espectadores? Tenho sim. Gente, para mim, Edson, o pior defeito é a ingratidão. E a maior virtude é a gratidão. Então, sejam gratos com tudo que aconteça na vida de vocês. Aprendam a agradecer ao acordar. Agradecer por respirar, por estar vivo. E agora, nesse momento, quero agradecer a amizade e a parceria do professor Valdieri, do professor Marco, meu sócio. E é isso, gente. Fiquem com Deus. Pessoal, obrigado, Valdieri, mais uma vez pela sua presença aqui. Ficamos aqui nesse nosso episódio. Compartilhem, curtam, levem esse episódio para mais pessoas que vocês conheçam. Sigam o Educac e a gente se vê lá no próximo. Um abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.